Olá, hoje vamos falar sobre eleições 2022. Nossa convidada é a candidata a deputada federal Rosa Neide, pelo Partido dos Trabalhadores, do PT. Candidata, serão 20 minutos para a senhora expor aí as suas propostas e nós pedimos que esse tempo seja utilizado aí de forma moral e ética, sem ofensas a outros candidatos. Para a gente iniciar aí, primeiramente, seja bem-vinda novamente. A primeira pergunta que eu lanço para a senhora é no contexto da senhora já estar, já ser deputada federal e quer continuar o seu trabalho. Por quê, candidata? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Obrigada, Júlia. Obrigado a todos que acompanham o RD News. Para mim é de fundamental importância essa continuidade, até porque nesse primeiro mandato, eu tenho um primeiro mandato, foi um mandato diferenciado em função da gente termos 2 anos de pandemia, trabalho online o tempo todo, sem muita discussão com a sociedade. E um ponto que eu acho fundamental é que eu estou num governo hoje, com o governo federal, que trabalhou muito pouco os projetos sociais para a nação brasileira. Eu sou educadora, eu acho que a educação teve muito prejuízo nesse atual mandato. A cultura teve prejuízo, nós perdemos o Ministério da Cultura. A agricultura familiar perdeu o MDA, que era um ministério que cuidava de agricultura. Enfim, a gente teve prejuízos muito fortes em políticas públicas. Eu quero ter a oportunidade de fazer muito mais por Mato Grosso, ao lado de um governo que reestruture o país. A senhora falou dessa questão do Ministério da Cultura e atualmente a senhora está como presidente da Comissão Nacional de Cultura, né? Como que é trabalhar nessa comissão dentro, né, do nosso país, num partido totalmente de direita e a senhora no partido de esquerda? Olha, a cultura, eu sempre digo que a cultura é apartidária, né? A gente tem artistas, todo o movimento de cultura nacional, e eu tenho recebido lá na Câmara as 27 unidades da federação. Mato Grosso é um estado que a Secretaria de Cultura está sempre presente na Câmara dos Deputados. A gente está discutindo e o governo federal, a primeira atitude dele foi acabar com o Ministério da Cultura. Hoje tem uma Secretaria Nacional de Cultura que está no Ministério do Turismo e que faz muito pouco pela cultura nacional. Nós tivemos aí durante a pandemia a Lei Aldir Blanc I, foi uma lei que trouxe fomento para a cultura no país. Aprovamos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. O governo federal, o governo Bolsonaro, ele conseguiu vetar as 2 leis. O Congresso derrubou os 2 vetos. Esses vetos foram derrubados por uma campanha muito forte que aconteceu em todo o país. Artistas, por exemplo, como Vera Fischer e outros tantos, mais de 50 artistas estiveram conosco, andando de gabinete em gabinete para que esse veto fosse derrubado. O veto foi derrubado e depois o governo recorreu, colocou um MP para impedir que os estados e municípios recebessem os recursos esse ano. Então, fazer cultura no Brasil hoje é um ato heróico, porque as pessoas se colocam muito fortemente para fazer cultura, porque 5% do PIB é cultura. O teatro, é a música, é o artesanato, enfim, toda a cultura, todos os movimentos culturais do Brasil precisam de fomento. Isso traz emprego, traz renda e traz felicidade para a população. Então, eu, como presidente, procurei trabalhar muito, estou trabalhando muito, esse movimento nacional, a diversidade do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, a sua cultura é muito rica e a gente tem que ter fomento para isso. Então, a gente está trabalhando muito para, logo depois da eleição, devolver essa MP para o governo, para ela não ter mais validade. E este ano ainda, Mato Grosso vai receber aí cerca de 200 milhões da Lei Paulo Gustavo para fomentar a cultura em todos os municípios de Mato Grosso. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de história também, né? Nesse contexto, a senhora é professora, uma das suas bandeiras também é a educação, uma bandeira forte da senhora na Câmara. Como é que é trabalhar isso num país aí que a nota é abaixo de 5, como a senhora estava me explicando? Mato Grosso aí está em 22º colocado, com a pior educação do país. Se reeleita, candidata, como trabalhar isso para que se fortaleça a educação em Mato Grosso? Olha, Júlia, estava te explicando que a nota, quando a gente fala a nota do ensino médio, que é essa nota ruim que Mato Grosso e o Brasil está, no ensino fundamental o Mato Grosso avança um pouquinho, mas no ensino médio, entre o primeiro e o último, dá 1 ponto de distância. Então é como se alguém tirasse 5 ou tirasse 6, né? Nenhum estado do Brasil está acima de 5. Então,
Todo mundo está com a educação ruim quando se fala do ensino médio. Avança-se um pouco no fundamental, na leitura dos alunos, mas quando chega no médio, não há uma resposta à altura do que a sociedade precisa. Então, o Brasil precisa reestruturar sua educação. Eu fui secretária de Estado de Educação, fui secretária municipal no município de Diamantino e percebo muito bem que cada governo que entra quer fazer a educação do seu modelo. Isso é um prejuízo muito grande. Os projetos não têm continuidade. Aqui no estado de Mato Grosso mesmo, a gente tinha Centro de Formação de Professores, Cefapros, foi retirado. A gente tinha Educação de Jovens e Adultos, os SEJAs, foram retirados. Assessorias pedagógicas em todos os municípios foram retiradas. Então, assim, a Finlândia, que é considerada uma das melhores educações do mundo, a Finlândia tem um projeto de 50 anos. A cada 10 anos eles avaliam e avançam, mas ninguém recua no projeto. Pode mudar o governo, mas todo mundo dá continuidade. Aqui no Brasil é muito elogiado o estado do Ceará. O Ceará tem uma boa educação, mas o Ceará tem 25 anos de continuidade num projeto de educação. Então, o que é mais grave aqui são os recuos nos projetos. Começa-se uma coisa, não dá continuidade, faça tudo de novo, investe dinheiro e joga fora. Então, o Brasil e Mato Grosso precisa tomar rumo na educação. E eu, como deputada, eu sou deputada fortemente ligada à educação, porque eu não vejo outra saída para os filhos dos trabalhadores. Quando você vai para a escola, fica na escola, quando você termina o ensino médio e vai para a universidade, eu acho que o pai e a mãe, o dia mais feliz é o dia que ele recebe seu filho que nasceu. E depois, para mim, mãe, o dia mais feliz foi o dia que as duas filhas receberam um diploma. E eu sei que um pai, quanto mais humilde o pai, humilde a mãe, eles estão felizes com os filhos diplomados. Não é que ele vai receber um diploma e ele vai ter um bom emprego, ganhar muito dinheiro. Mas quando ele recebe um diploma, você dá um rumo na vida. Você tem uma profissão. Então o Brasil precisa melhorar a educação, precisa ofertar com qualidade. Precisamos avançar, precisa de investimentos. E precisa ter um projeto de continuidade. Essa é a mazela da educação brasileira e de Mato Grosso. A descontinuidade dos projetos de educação. Essa questão de não continuar um projeto está muito ligado a essa nova presidência, Jair Bolsonaro, a política da direita contra a esquerda que vinha antes aí de Jair Bolsonaro, candidato? Olha, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, eu já estava na educação. Comecei a ser secretária municipal em Diamantino, no governo, que é um governo anterior ao governo do PT, né? Que era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Grande parte dos projetos que havia sido iniciado, o Ministério da Educação deu continuidade. Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso tinha Fundef, que era o fundo que garantia o ensino fundamental. O governo Lula fez o Fundeb, aumentou e colocou toda a educação básica no fundo, botou o ensino médio, botou a educação infantil, que antes só estava fundamental. Então isso eu acho bacana, você tem um projeto, é um projeto bom, aí você amplia o projeto, né? Tinha alimentação escolar só para o fundamental, colocou a alimentação escolar para todos. Tinha livro didático só para o fundamental, colocou livro didático para todos. Então houve a continuidade. Aí quando chegou agora, né, neste governo, a pauta de costumes deste governo é maior do que a pauta científica, de pesquisa, educacional. Parece que religião faz parte, por exemplo. O Brasil é laico, um Estado laico. Eu não tenho que misturar conceitos religiosos, culturais, pessoais, de culturas de grupos dentro do planejamento do Estado brasileiro. Então, aí eu vou tirando isso porque isso não está de acordo com a minha ideologia. Eu vou tirando aquilo. Não, a ideologia não é de A ou B. A ideologia, a educação não tem partido e não pode ter. Eu fui secretária de Estado aqui, nenhum prefeito, nenhuma prefeita vai dizer a alguém que foi mal recebido por mim. Ou que alguém recebeu mais porque era do partido A e recebeu menos que era do partido B. A educação tem que ser livre. E a educação, todo mundo tem ideologia, mas a educação é ciência, a educação é tecnologia. E a gente tem que avançar nesse rumo. Então, quebrou-se muitos projetos agora, mas isso é histórico no Brasil de quebrar projetos. Não é só esse governo, esse governo quebrou tudo. Mas no passado também houve as quebras. Há quebras de prefeituras na sequência, do estado de Mato Grosso e dos demais estados. O único estado do Brasil que eu vejo uma sequência bem alinhada é o estado do Ceará. O restante, seja de qualquer partido, há quebras nos projetos, o que é muito ruim. A senhora também vem levantando a bandeira das mulheres, né? Como é que é trabalhar isso
num partido que a gente, né, vê aí dia a dia o atual presidente do Brasil sendo taxado de machista e tudo mais. Como é que a senhora vê isso e como que é trabalhar a mulher no nosso país, o empoderamento da mulher no Brasil? Júlia, essa pergunta é maravilhosa, até porque eu gosto muito de falar dela. Eu falo assim, ó, nós somos 53% da população, os outros 47% são nossos filhos. Então, como é que a mulher não tem espaço? Se ela é a mãe e se ela é a cidadã, né? E como ela é a mãe e ela é a cidadã, ela tem que estar presente. E, normalmente, ela não está. Na Câmara, por exemplo, eu tenho até um projeto de lei para mudar o nome de Câmara dos Deputados. Porque as câmaras municipais são câmaras municipais. As assembleias, a Assembleia Legislativa, o Senado é Senado Federal, mas a Câmara é dos deputados. Tem uma coisa interessante lá na Câmara, que tem uma parede lá que colocou as fotos de todas as deputadas que já passaram pelo parlamento. São 216, então cabe numa parede pequena, né? Mas como são mais de 10 mil homens, não tem parede que comporte as fotos. Tem mulher 200, homem 10 mil. Então, assim, nós somos hoje, é o maior número de mulheres no parlamento, nós somos 77. Isso significa 15% das 513 vagas. Então, você olha para todo lado, é a presença forte do homem. Então, assim, eu ocupo um espaço de segunda coordenadora da Secretaria de Mulheres na Câmara. A gente tem diversos grupos de trabalho discutindo a questão da mulher, a participação da mulher na política, o GT que eu coordeno. E a gente discutiu isso muito com o Supremo Tribunal Federal, com o TSE. Nós fizemos leis esse ano para amparar a mulher na política, para que a mulher seja respeitada na política, independente da coloração partidária. E a gente tem mais de 900 câmaras municipais sem nenhuma mulher na Câmara. Mato Grosso tem apenas o município de Dom Aquino, que tem mais mulheres do que homens. São 9 vagas e 6 mulheres. Sem parabenizo Dom Aquino, a presidenta da Câmara é uma mulher. Mas a gente tem muita dificuldade. Parece que há uma cultura machista, historicamente, onde o homem está presente na política e não há um chamamento para as mulheres. Às vezes eu ouço assim, mas a mulher não gosta de política. Isso não é verdadeiro. Mulher gosta de política. Mulher teme entrar num espaço que ela seja rejeitada, que é difícil para ela participar, que parece que quando ela entra ela não é bem-vinda. Então a mulher tem esse problema que é da sua história. Quando eu fui entrar mesmo, primeira vez, esperei me aposentar como professora. Trabalhei a vida inteira na educação. Fui gestora da educação. Alguém dizia para mim, agora você está aposentada, você vai mexer com isso, é uma coisa suja, ruim. Falei, é uma coisa suja e tem gente que não gosta de sair de lá. Quer entrar lá, se tiver sujo, pega uma vassoura e varre, né? Já disse que a vassoura é nossa, apesar que a minha vassoura eu quero dividir com os homens, metade para mim, metade para eles, né? Se eu sujo, eu limpo, se o companheiro suja, limpa também. Então eu quero viver num país que partilhe, que a mulher tenha empoderamento, que a mulher tenha poder de decisão e que nos espaços de decisões as mulheres estejam presentes. Porque cada homem sabe o papel da sua mãe na vida dele, o papel da sua companheira, de sua filha, de sua irmã. Todo homem sabe que mulher não é fraca. O presidente da República disse que ele teve um filho, outro filho, outro filho. Depois deu uma fraquejada, teve uma menina. Ele disse também que mulher não deve ganhar igual a homem, porque mulher tira licença maternidade, mulher amamenta, mulher falta. E a gente sabe que isso não é verdade. Tem mulher com filho de 5 dias de nascido trabalhando, né? Para sobreviver. Eu quero que garanta os 6 meses de licença, garanta mais tempo para amamentação. A mulher tem 1, 2, 3 filhos, ela que sustenta a maternidade no mundo. Então, assim, temos que abraçar a causa da mulher. E eu parabenizo os homens que são parceiros, que estão do nosso lado e que respeitam as mulheres. Candidata à chapa, né, que a senhora está eleitoral, ela tem nomes aí considerados, eleitoralmente falando, sem expressão. Nesse sentido, mesmo puxado aí pelo candidato a presidente, o Lula, o PT corre um risco, né, de não atingir os votos necessários para ter um candidato a deputado federal. Como é que a senhora faz essa análise aí dentro dessas eleições de 2022? Olha, Júlia, a gente tem 9 candidatos, né? E eu sempre, o deputado Ságua sempre dizia que eleição e mineração é só na apuração que a gente sabe o resultado. O PT sempre manteve uma cadeira, primeiro Gilney Viana, depois Carlos Abicalil com 2 mandatos, Ságuas com 2 mandatos e agora o meu mandato. O presidente Lula, em 2002, ele teve 42 mil, ele deu 42 mil votos de legenda, 13 aqui no estado de Mato Grosso. A gente espera agora uma boa legenda. Eu não acho as pessoas sem expressão, eu acho o ex-deputado federal Chico Daltri, ex-governador do estado, uma pessoa com bastante expressão. Eu acho o doutor Julier
juiz, né, aqui em Cuiabá, com bastante expressão. Eu acho o Robertinho da Cabe, vereador de Cuiabá, também uma pessoa com expressão. Marcelo Beduski, que foi prefeito de Comodoro, com boa expressão. Doutor Edivaldo de Barra do Garça, um advogado trabalhista, também uma pessoa com boa expressão. Professora Patrícia da UFMT, professora Chiquinha de Tangará da Serra. Então, eu acho que todo mundo soma, são 9 candidatos, né? E eu creio que a gente tem capacidade suficiente de fazer uma cadeira e ainda ter sobra para discussão. Então, eu vejo que a gente tem chance. Não só eu, como eu acho que, por exemplo, Julié e Chico Dalto aparecem bem nas pesquisas. A gente está trabalhando muito ao lado do presidente Lula, trabalhando por um projeto de reconstrução do país. Quem vota 13 vota nos candidatos da federação, porque são os candidatos que estão do lado do presidente Lula. E eu tenho muita esperança que tudo isso dê certo. Mesmo com o coeficiente ser considerado aí muito alto para o PT atingir essa cadeira? O coeficiente, estou falando errado, o quociente eleitoral passado, né, deu 165 mil votos para deputado federal. Hoje, 80%, quem atingiu 80% deste patamar, ele já está concorrendo, que é a chamada sobra, né? Então, são 9 candidatos, são 4 do PT, são 3 do PV e 2 do PCdoB. Eu acho que os 3 partidos juntos vão chegar lá com toda tranquilidade. Candidato, o nosso estado, de certa forma, é um estado mais bolsonarista nesse sentido, mas nacionalmente as pesquisas aí vêm dando a liderança do candidato Lula aí à presidência. Você acredita que pode dar um primeiro turno? Olha, nós estamos trabalhando muito para o primeiro turno. Até porque o Brasil, acho que não precisa se desgastar mais com a eleição. As pesquisas também indicam que se houver o segundo turno, o presidente Lula ganha. Então, para que a gente esticar essa eleição, que muitas vezes leva a um estresse da população, né? Bolsonaro, ele instigou muito ódio na população, tanto que ele aponta uma arma, né, dizendo que uma arma é o símbolo da sua campanha. A gente aponta um L, né, não aponta uma arma. Eu quero que o nosso símbolo seja paz e amor, seja muito coração para a humanidade toda e para o nosso país. Então eu vejo que aqui em Mato Grosso, a Baixada Cuiabana, a gente já tem um favorável ao presidente Lula nas pesquisas. Eu andei o Nortão até ontem à noite, eu estou vendo uma virada de votos. Estou vendo as pessoas entendendo que é importante o voto útil, dar o voto para acabar no primeiro turno, para que tenha tempo de replanejar e planejar a gestão do próximo ano e pare a briga. O Brasil não precisa mais ficar fervendo briga, né? Esse ódio uma pessoa da outra. Eu posso pensar de uma forma e você de outra, e o outro de outra, e a gente se respeitar. Eu acho que a grande sacada que a gente tinha no passado no Brasil era o respeito ao adversário, com ideologias muito diferentes. Uma pessoa concordando com o modelo de economia e o outro grupo concordando com o outro modelo de economia. Mas isso não dizia que uma pessoa ia matar a outra, que a pessoa ia metralhar a outra, né? A gente já tem tanta violência, por que a gente fazer violência política? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas estão observando isso, estão observando quem está chamando para a paz, para a união do país, para a fraternidade, para um país em que os mais pobres estejam incluídos no orçamento. Não tem dor maior do que um pai e uma mãe ao dormir não saber o que outro dia vai dar para alimentar os filhos. Então, o Brasil voltou ao mapa da fome. Mato Grosso só tem 3,5 milhões de pessoas e tem um contingente muito grande de pessoas passando necessidade. Eu ando pelas cidades e vamos aos locais onde as pessoas não têm o que comer. Isso é muito ruim e eu creio muito que a população esteja olhando isso e que Mato Grosso também vai virar e o presidente Lula ganha no estado de Mato Grosso. As pesquisas também apontam, falando agora no quesito Mato Grosso, a uma possível reeleição do candidato, do atual também governador Mauro Mendes. Caso reeleito, candidata, como é que a senhora vê aí essa relação, se a senhora também for reeleita ao cargo de deputada federal, né? Como é que você, o que o governador Mauro Mendes precisa melhorar no nosso estado? Como é que você vê, acabou de falar da questão da fome, né? Uma questão importante que a gente precisa melhorar aqui no nosso estado. Júlia, eu sou uma pessoa que respeito muito quem é adversário, quem está do outro lado, quem é executivo, no caso eu sou legislativo, eu tenho um respeito muito grande. Eu tenho um bom diálogo com o atual governador, não tenho dificuldade nenhuma de conversar com ele, levei as preocupações sobre a questão social de Mato Grosso por diversas vezes para ele, fiz várias reuniões para ele para discutir a questão da violência contra a mulher em Mato Grosso, levei diversos projetos junto com o Tribunal de Justiça do Estado, junto com o Movimento de Mulheres, Conselho da Mulher, fizemos entre 4 e 5 reuniões, não sei
precisamente esse número, com ele, com a presença dele. Então, assim, sempre mostrei para ele o que penso do nosso estado, no que a gente pode melhorar. Então, eu acho que ele está na frente nas pesquisas. Volto a dizer que eleição é só no dia e só na apuração, há muita coisa aí para caminhar aí até o próximo domingo. Mas sendo reeleito, e eu sendo reeleita, não tenho dificuldade de conversar com o governador. Vou continuar insistindo com ele. A educação precisa ser revista em nosso estado. Acho que não há muito respeito por parte do governo com a categoria. Eu sempre digo ao governador, o maior prejuízo que uma sala de aula tem é quando você tem dentro dela um professor insatisfeito. Eu sou professora e quando cortou o salário de professor porque fez greve, por exemplo, você pode negociar até o último detalhe. Fizeram greve quando eu era secretária, mas eu não posso cortar o salário porque as pessoas repõem o trabalho. É diferente de outras categorias que fez greve, depois acabou e pronto. A educação não. O professor tem que dar 200 dias letivos de aula ano. Então, ele repõe. Então, por isso, os professores, às vezes, se sentem maltratados, né? O diálogo é menor. Então, todo esse problema que aconteceu e que acontece ainda no estado de Mato Grosso precisa ser revisto. A questão social, 900 mil pessoas sem saber o que vai ter de alimentação no outro dia. Está no site do próprio governo, a insegurança alimentar. A gente precisa trabalhar muito nessa direção para que Mato Grosso faça a revisão de suas políticas sociais. E eu estarei contribuindo fortemente com Mato Grosso, porque esse é meu papel, ser eleita deputada. Candidata, a gente está com o tempo já bem apertado e esse minuto final eu vou deixar para a senhora fazer suas considerações finais e também o pedido de voto. Eu agradeço muito o espaço que a RD News oferece. A imprensa tem uma importância fundamental no momento eleitoral. O eleitor precisa conhecer para quem vai votar e por que escolhe um candidato ou deixa de escolher o candidato. Então eu quero pedir aos cidadãos e cidadãs de Mato Grosso, eu sou a única mulher atualmente deputada federal, 11 cadeiras, 3 Senado e 8 deputados. Então eu sou a única, eu espero que venha mais mulheres somar. Mas eu espero continuar para dar continuidade nos projetos que eu tenho lançado. Tenho 12 leis aprovadas já, tenho inúmeros projetos em tramitação, quero ter continuidade e quero estar ao lado do presidente Lula, que é uma pessoa particularmente amiga, onde eu já me reuni 8 vezes com ele esse ano, para que a gente discutisse exatamente esse cenário de Mato Grosso. Então peço seu voto, professora Rosa Neide, 1313, no dia 2 de outubro, vamos lá fazer esse registro, que eu estarei junto e muito disposta a trabalhar pelo nosso estado. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Nós conversamos hoje com a candidata a deputada federal Rosa Neide pelo partido do PT. Continue acompanhando a cobertura completa das eleições 2022, todas as notícias do dia a dia no nosso portal e até a próxima. Tchau, tchau.